Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jonatas Lima e hoje vamos começar a nossa aula sobre a mitologia grega e o surgimento da filosofia. Primeiro, a civilização grega ela já existia mais ou menos no século XX a.C. e a filosofia vai surgir só no século VII, século VIII a.C. Então, a gente vai entender como os gregos explicavam o mundo nesse momento pré-filosofia. Essa explicação do mundo era feita através dos mitos. O que seriam mitos? Seriam explicações fantásticas sobre a realidade, explicações, construções imaginárias para se explicar a realidade. Então você construía essas explicações para explicar a ordem social, para explicar os fenômenos naturais, explicar alguns hábitos e sentimentos humanos e também algum embasamento moral. Então os mitos, eles foram o primeiro modo que a humanidade encontrou para se explicar o mundo, se explicar a origem do universo, o sentido da vida. Então, as explicações mitológicas não são uma exclusividade dos gregos. A gente vê que de todas as civilizações tem alguma construção mitológica para se explicar o sentido da vida, a origem do universo. Então a gente vai desde as civilizações ocidentais até as tribos indígenas também. As etnias indígenas também constroem suas explicações sobre a realidade. Os gregos construíram essa explicação de uma forma antropocêntrica. O que era isso? Segundo a mitologia grega, tudo que acontecia no mundo tinha como foco os seres humanos. Mas antes da existência dos humanos, existiam outros seres imaginários, mitológicos, que davam o tom aí do funcionamento do mundo. Então, para os gregos daquele momento, a natureza ela agia a favor ou contra os seres humanos. Então, os seres humanos deveriam agradar a natureza através dos ritos. O que seriam ritos? Ritos são práticas cerimoniais. Então, a gente tem aqui na nossa civilização ocidental diversos tipos de ritos. A ideia do culto ou a missa é um rito religioso. Então, os gregos também tinham seus ritos para agradarem a natureza e também aos seus deuses. Mas como que era essa mitologia grega? A mitologia grega ela era politeísta. O que é o politeísmo? Politeísta é aquele indivíduo que acredita em vários deuses. Então, os deuses gregos eram muitos. E como eram esses deuses? Quais suas principais características? Eles eram antropomórficos. O que seria isso? Eles tinham formas de humanos. E além de serem antropomórficos, de se parecerem com os humanos, eles eram imortais. Eles eram imortais, tinham sentimentos também atrelados à humanidade. Eles sentiam raiva, sentiam ciúme, sentiam alegria, tristeza. Então os deuses gregos se assemelhavam muito aos humanos. Então existiam deuses bons, existiam deuses maus. Então a mitologia grega constrói aí os deuses como de um certo aspecto semelhante aos humanos. Eles tinham também o seu local de morada, que era o Monte Olimpo, o famoso Monte Olimpo. E é daí que vem o nome das Olimpíadas, que eram jogos para você aí exaltar esses deuses que habitavam o Monte Olimpo. Existiam também semideuses, além dos próprios deuses. Semideuses, eles viriam aí, seriam filhos de deuses com humanos. Dentre os principais semideuses, a gente tem o Teseu, que é aquele que derrota o Minotauro. Ele entra no labirinto para matar o Minotauro. A gente tem o Hércules, que é o mais famoso deles, que tem desenho da Disney, que ele deve cumprir suas 12 tarefas. Só que no desenho da Disney não conta os motivos aí de por que Hércules foi obrigado a cumprir essas 12 tarefas. Quais seriam os motivos? O motivo é que, no acesso de ira, no acesso de raiva, Hércules matou sua esposa e seu filho. E para ser perdoado pelos deuses, ele deveria então cumprir aí essas 12 tarefas. E outro famoso semideus era o Perseu. O Perseu é aquele que mata a Medusa. A Medusa é aquela criatura mitológica que, para todo mundo que olhasse para ela, a Medusa transformava essa pessoa em pedra. E o Perseu ele consegue então cortar a cabeça da Medusa e extinguir aí esse ser mitológico. Mas qual que é a origem desses deuses? Vou explicar rapidamente para vocês. Inicialmente existia o caos. Não existia nenhum deus, nenhum titã, nada. Existia o caos. O
que era o caos? Era um Deus supremo, um ser supremo, daquilo que existia antes do cosmos. Então era um Deus da desordem, do vazio. E o caos, ele decide então criar os primeiros titãs, que seriam o Urano, que era o titã do céu, e a Gaia, que era a titã ou a deusa da terra. Então, Urano e Gaia tiveram um relacionamento e começaram a ter diversos filhos. Só que o Urano, ele sempre matava os filhos dele e da Gaia. Então, a Gaia começa a ficar incomodada com isso. Fala, olha, todo filho que a gente tem, o Urano vai e mata. Então, ela combina com um de seus filhos, que é o Cronos. Fala, agora o Urano não vai mais matar ninguém. Combina com o Cronos no seu ventre, o Cronos dentro da barriga de Gaia. Então, a mitologia é essa, né? A explicação é essa. A Gaia combina com o Cronos. O que o Cronos faz? O Cronos, ele fere Urano. Ele fere Urano de que maneira? Ele pega uma foice mágica e corta a genitália do Urano. Então, desse ferimento, surgem diversos titãs e diversos deuses. Então, o Cronos, ele acaba se casando com a Rhea. Então, o Cronos destrona o pai. Ele fere o Urano, que era o pai dele, e ele destrona o pai, e agora ele é o Todo-Poderoso. Então, ele se casa com a Rhea, que seria a titã da maternidade, a divindade da maternidade. Só que o Cronos, ele pega e herda alguma coisa do pai dele, que é o quê? Ele não quer também ter filhos. Então, ele é casado com a deusa da maternidade, mas não quer ter filhos. Então, ele também come todos os seus filhos. Ele se alimenta de seus filhos, mata todos os seus filhos. A Rhea fica insatisfeita com isso. E a Rhea vai também bolar um plano para sim ter seus filhos. Qual que seria esse plano? Um dos seus filhos, o mais forte deles, chamado Zeus, esse aí é um personagem famoso, né? A Rhea engana Cronos e finge que mata Zeus, mas na verdade ela esconde Zeus na ilha de Creta. Então ali na ilha de Creta, Zeus vai treinando, vai se fortalecendo, até chegar ao ponto que ele vai desafiar o seu pai, Cronos, que também é o titã do tempo, né? Então Zeus, ele conseguiria eliminar Cronos sozinho? Não. Ele conta com a ajuda de outros deuses, que são Poseidon, o deus dos mares, e Hades, o deus dos mortos. Então, junta nessa batalha feroz entre Zeus, Poseidon, Hades e outros deuses, e também com a ajuda dos Ciclopes, e eles conseguem então derrotar Cronos, que tinha alguns titãs também do seu lado. Essa grande batalha, ela termina com a ajuda dos Ciclopes. Por quê? Os Ciclopes, eles passam a ser os ferreiros de Zeus. Eles passam aí então a elaborarem algumas armas para Zeus, como o famoso raio. Os raios de Zeus são feitos pelos Ciclopes. E Zeus, com seu raio poderoso, consegue então derrotar Cronos. Então, Zeus passa a ser o chefe maior dos deuses do Olimpo, com a ajuda de sua poderosa arma, o trovão, e ele pega Cronos e prende Cronos no Tártaro, que seria uma espécie de limbo. Então, aí começam todas essas histórias dos outros deuses, Afrodite, a deusa do amor, Apolo. Eles vêm aí de diversos relacionamentos de Zeus com outros deuses e também com alguns humanos, gerando semideuses. A história da mitologia grega ela é muito grandiosa, mas aí a gente consegue entender o nascimento aí de todo esse panteão de deuses que habitavam o Monte Olimpo. Então, frente a essa explicação fantástica, né, como que os gregos pensavam e explicavam o universo? Explicavam o universo através dessa história do caos, que aí tem origem Urano e a Gaia, que surge o Cronos, que tem a luta com Zeus. Então, essas explicações elas eram feitas antes da filosofia. E elas eram feitas mais pela uma imaginação. E aí que a gente tem uma grande diferença da mitologia para a filosofia. Por quê? A mitologia usa diversos tipos de imaginação mitológica para explicar a realidade. A filosofia não. A filosofia ela vai tentar explicar o mundo pelo logos, pela razão e também pela observação da natureza. Então, a filosofia ela tenta romper aí com essa mitologia. Mas eles têm um ponto em comum, que é o quê?
tanto a mitologia quanto a filosofia buscam entender a origem do universo. Só que uma vai pelo lado dos deuses, né, o lado da mitologia, e o outro vai pelo lado do logos, da razão. Qual que seria esse ponto inicial para a filosofia do universo? Seria arqué. O que seria arqué? Seria uma espécie de ponto de partida do universo, de onde tudo se desenrola a partir daí. Seria uma espécie de força dinâmica da filosofia. Então a filosofia é uma atitude crítica. Ela deve ser racional e deve ser coerente. Mas como que nasce essa filosofia? Ela nasce somente aí da contestação dos mitos? Não. A gente tem que entender, em filosofia, em sociologia, em história, que as coisas têm um contexto cultural, um contexto social. E o contexto de nascimento da filosofia, ele vem principalmente das grandes transformações que a sociedade grega estava passando na época. Isso aí eu estou falando entre o século VII e o século V a.C. Quais são essas grandes transformações que propiciam aí o nascimento da filosofia? Primeiro, o grande contato que os gregos estavam tendo com outras culturas. Então, você tendo contato com outras culturas, você tem contato com outras explicações mitológicas. Então, você começa aí a refletir sobre a sua própria explicação. Outro ponto, as viagens marítimas. O solo grego não era um solo muito bom para plantio. Então, os gregos eram grandes comerciantes. Eles estavam ali numa localidade que tinha um grande contato marítimo com outras localidades. Então, nesse contato, você vai conhecendo outros povos, você vai conhecendo outras realidades. Você se lança ao mar. Você se lançando ao mar, você percebe que não as grandes criaturas que habitavam o mar, os monstros marítimos, não existem. Então você passa também a se questionar sobre se aquela explicação mitológica ela é real ou não. Outro ponto, vão surgindo as grandes cidades, como a cidade de Mileto, que foi uma grande cidade e se torna o berço da filosofia. Então, dentro dessa cidade de Mileto, a cidade vai crescendo, quando uma cidade cresce, o que acontece? Vai acontecendo a divisão do trabalho social. Umas pessoas se dedicam ao comércio, outras à agricultura, e começam aí a surgir aquelas pessoas que se dedicam a ensinar outras, ao pensamento, e aí vai surgindo uma classe que seria a classe dos filósofos, aquelas pessoas que vão aí pensando sobre a origem do universo, raciocinando sobre isso, buscando uma explicação sobre a origem desse universo. Outro ponto, a invenção do calendário. Por quê? O que a invenção do calendário tem a ver com isso? Quando você tem um calendário, você consegue perceber que o tempo ele é cíclico. A primavera ela acontece todo ano, o verão acontece todo ano, as estações do ano elas acontecem todos os anos. Então você começa a entender um pouco mais o funcionamento da natureza. E você entendendo o funcionamento da natureza, você vai aí raciocinando que não é só os deuses, não é só os mitos que fazem com que chova, com que faça sol, com que faça frio. Isso se repete todos os anos. Então tem uma lógica nisso. Então, aí, a sociedade grega se desenvolvendo, inventam a escrita alfabética grega, o alfabeto grego. Então você passa a escrever os mitos que antes eram repassados de maneira oral, pela fala, você passa a escrever eles no papel. Então você escrevendo eles, você consegue perceber aí algumas incoerências lógicas. Você consegue perceber algumas falhas, alguns pontos de lacuna, né, que não se explica muito bem a origem dessa explicação mitológica. Então, isso vai aumentando aí o questionamento do mundo grego sobre as explicações mitológicas, e elas vão caindo cada vez mais em descrédito. Outro ponto que ajuda o pensamento mitológico perder força é o surgimento da política, a política do modo grego, como a gente conhece, né, como a gente tanto fala nas aulas de história e de filosofia. A política, ela tinha a ágora, que era um lugar de debate de ideias. Então, através desse debate de ideias, o que começa a surgir? A necessidade de se organizar um pensamento lógico, formular uma argumentação lógica que tem aí todo o ponto do logos, do raciocínio, como a sua base. Então, essas leis que vão surgindo vão expressando essa coletividade racional, vão explicando essa formulação de pensamento lógico. E aí, com a formulação do pensamento lógico, a mitologia vai cada vez mais caindo em descrédito. Então,
vão surgindo as insuficiências das explicações mitológicas. Então, aí você vê que ganha campo as explicações filosófico-científicas. Claro que a ciência não é da forma que a gente conhece hoje, mas essa primazia pela razão. Então você tem toda uma abertura do cosmos ao conhecimento humano. E aí vão surgindo as primeiras práticas dessa filosofia. E aí, na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre os primeiros filósofos. Quem eram esses primeiros filósofos? Eram os pré-socráticos. Então, na próxima aula, a gente volta e fala dos pré-socráticos. Espero que vocês tenham entendido bem essa relação da mitologia grega com o surgimento da filosofia. Então, até a próxima aula. Um abraço.